Olá, amigos do canal Teatro Pirata. Hoje eu estou aqui com o Ricardo e com o Lucas, elenco do espetáculo Ivan e o Pássaro de Fogo do Trupe de Trões, e vou pedir para eles falarem um pouquinho de onde surgiu, do que é apresentar esse espetáculo. Por favor, meninos. Esse é um espetáculo infanto-juvenil da Trupe de Trões. Surgiu de um desejo nosso a partir de uma contação de história que a gente realizava em escolas, que tinha essa história Ivan e o Pássaro de Fogo. A gente fez uma primeira versão em que eu contava sozinho a história, depois incluindo o Lucas com as composições ao vivo, e aí, a partir do retorno do público dessas contações de histórias no espaço escolar, a gente enxergou uma potencialidade e surgiu o desejo, então, de aumentar essa história, de incrementar essa contação de história e transformá-la num espetáculo que pudesse ser apresentado no palco italiano e aí contasse com todos os elementos da cena de um teatro, né, para transformá-lo em espetáculo. Ótimo, bacana. Então surgiu como realmente um processo dentro da escola e vocês viram potencial para experimentar e desenvolver mais em cena. Não é um resultado que surgiu na escola, né? É um resultado de uma oficina que eu fiz de teatro de objetos e que aí eu fui pro espaço escolar apresentar essa contação de história. Então a relação com a escola era mesmo só na apreciação e nos debates após essa apresentação. Certo. Na conversa que a gente teve anterior do vídeo, vocês falaram que foram diversos contos. E aí como que foi essa seleção para pegar, queremos esse e esse? Bom, na verdade o Ricardo, quando fez a oficina, ele já tinha um esboço de uma história que era inspirada também nesses contos russos, que tinha a figura do pássaro de fogo, do Ivan, né? E aí a gente, no processo de recriar essa contação de histórias, nós fomos pesquisar contos russos. Então a gente leu vários contos, encontrou vários personagens e nós elaboramos a nossa estrutura de história. Então nós fomos encaixando os personagens, as próprias falas, os próprios ambientes de cena. Então a gente foi criando a dramaturgia mesmo, inspirada nesses personagens e contos russos, né? Livremente inspirada nesses personagens. Certo. A gente manteve a base dessa primeira contação de história, mas aí a gente foi enxertando a partir do que a gente foi encontrando. A partir, inclusive, daquilo que a gente enxergava de potência a partir da experiência escola, né? Que a gente reformulou o texto, acho que 2 ou 3 vezes. Né? Certo. Duas coisas que, na verdade, são 3. São os guarda-chuvas, a bicicleta, que é muito forte, e a cor azul. Tem alguma coisa para colocar a respeito? Porque foram decisões, né? A cor azul, a bicicleta. Isso. O guarda-chuva era um elemento que eu já usava nessa primeira contação de história. Eu já usava um guarda-chuva e um capacete. O capacete foi um objeto que a gente abandonou, mas aí eu usava só um guarda-chuva, e quando o Lucas contava também, cada um usava apenas um. Não, né? Quando você entrou a gente usava mais, usava 4. Mas aí a gente foi investigar, inclusive, tipos de guarda-chuva, porque a gente achava que, né, a forma e o tamanho, como abria, podia fazer diferença para a história que a gente fosse contar. Então a gente usava os elementos do guarda-chuva. A bicicleta e esse elemento da guarda-chuveira foi elementos trazidos como provocação pelo Paulo Merizo, que divide a direção do espetáculo junto com o Ronan, e que ele trouxe essa sugestão do Rick e Luke, de serem 2 contadores de história que andam pelo mundo encontrando histórias, exatamente para firmar, né, uma decisão nossa de ter uma história fabulosa, uma história que não necessariamente tivesse que ter uma ordem linear e clara, né? O Paulo foi beber no teatro do absurdo, então tem algumas falas, poucas falas ali no início, que são falas de Esperando Godot, nessa perspectiva de trazer essa imagem. A guarda-chuveira foi uma forma de potencializar os objetos que a gente já utiliza, mas é uma referência também à árvore de Esperando Godot, que a gente dá o nome de guarda-chuveira, e que vira essa brincadeira de que a história marca debaixo de árvores que não existem, são árvores de objetos, né? Tanto que no fim a gente fala que vai encontrar uma colhereira de pau. Então, a bicicleta chegou nessa perspectiva de serem 2 contadores de história, fazendo uma referência, né, a artistas mambembes que viajam de cidade em cidade em suas carroças ou caminhões. Então a bicicleta também é para trazer esse imaginário de 2 viajantes que andam pelo mundo encontrando histórias. E aí essa bicicleta antiga para fazer também essa referência regional, de interior e tal. Bacana. E a cor azul
Foi uma opção do Ronan como cenoca, como figurinista, né? Os guarda-chuvas, a gente tinha essa imagem do azul por conta dessa questão do pássaro que voa pelo céu e tal. Então, a própria música também, né? Exato, que é uma composição do Lucas. Por dentro eles são dourados por essa questão do pássaro de fogo, para trazer essa imagem também. E isso aí, o azul vem disso. Bacana. Eu gostei muito do espetáculo. Eu conversei com os meninos aqui que teve uma coisa ou outra que é questão de expectativa também. Antes da gente ver, a gente vai construindo na nossa cabeça alguma coisa e depois a gente vai readequando. Mas, sinceramente... E agora você falando Esperando Godot, nossa, é tão óbvio, só que na hora eu não atinei para isso. Lucas, sabendo que as músicas são suas, ficaram formidáveis, viu? Muito verdade isso. Te agradeço. E uma coisa que eu não sei se alguém comentou com vocês, e no início do espetáculo, mas durante todo o espetáculo, só que durante o espetáculo vai vindo mais informações, mas no início está muito claro, a coreografia dos dois está mágica. Muito interessante, porque é sutil, mas dá pra ver que os dois estão fazendo um movimento praticamente igual, só que cada um organiza uma coisa. Na hora que você tá... E aí eu acho que isso não atrapalha a experiência de quem for ver esse vídeo, for ver a peça depois, colocando os instrumentos musicais e ele tá mexendo no guarda-chuva, vocês abaixam e levantam simultaneamente, incrível. Então, ficou muito, muito bom isso. Eu gostei do espetáculo em todo, mas inicialmente isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Então, agradecer a atenção de vocês. Não sei se quer colocar mais alguma informação no vídeo. Pode falar à vontade. Que acho sempre muito importante dizer, né? A trupe é um grupo que investiga teatro para crianças e jovens e a gente leva muito a sério fazer teatro para crianças e jovens. Fazer teatro infantil não é mais fácil ou deve ser encarado como uma arte menor, que precisa de menos cuidado, porque de fato vai fazer para criancinha. Não, a gente faz pelo contrário. Ao se propor fazer arte para a infância, há uma responsabilidade desses adultos de se aproximar do universo infantil e de encarar com seriedade e respeito esse universo, entendendo que a criança é sim um cidadão, um ser complexo, já independente da idade dele, ele já possui uma experiência de vida que dá para ele a capacidade de dialogar com o espetáculo, de dar signo para alguns símbolos que a gente apresenta. Então, nessa perspectiva, a trupe entende a criança como um espectador criador, nessa capacidade dele de, a partir da interpretação dele, dos símbolos e dos códigos colocados em cena, ele vai criando também, dando significado para aquela história, para ele mesmo, né? Acho importante sempre evidenciar isso porque muitas vezes a gente encontra produções que, ou grupos que fazem isso apenas para vender para a escola, isso ser um recurso, né? O que é legítimo, mas existe essa perspectiva também de sempre pensar que teatro a gente está levando para esse público e da responsabilidade dos artistas que se propõem a trabalhar com esse público. E aí, nesse sentido, eu queria deixar dois convites. Um, que a gente vai apresentar Rapunzel no fim de semana do Dia das Crianças, 12 e 13, no mesmo horário aqui na trupe. E dias 8 e 9 de novembro, a gente vai fazer a 5ª edição do Seminário de Teatro Infanto-Juvenil da trupe, em que a gente vai trazer o presidente do Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e Juventude, que representa a Associação Internacional, representantes da Associação de Pesquisa, de festivais do país, de redes, de outras redes que trabalham no Teatro para a Infância e Juventude, comunicações, a gente apresenta Ivan e ainda tem uma mesa redonda sobre arte para a primeira infância, e aí já deixo o convite para todo mundo que se interessar e querer conhecer um pouco mais essa temática. Ótimo. Agradeço demais, tanto a Trupe de Trões quanto a vocês pela disponibilidade. É chover no molhado elogiar o trabalho da trupe, não é de hoje, isso é verdade. E o que a gente puder fazer para colaborar é, como eu sempre digo, um por todos, todos pelo público. Muito obrigado. Obrigado.